mantendo o jogo. Freitas cruzou o escanteio, Brasil. A Roberto Castro de fora, para o gol. Assim como nas grandes capitais existem as rivalidades, aqui no Paraná, eu acredito que a maior rivalidade sempre foi Maringá e Londrina, o famoso clássico do café. O clássico do café, ele sempre foi um clássico que conquistava a mídia estadual e nacional. Por quê? Porque era realmente o clássico do interior de maior peso. Eu cresci entendendo que antes de qualquer conquista do futebol local, aliás, de qualquer modalidade local, antes de chegar no topo ou não da competição, era importante vencer o confronto direto com Londrina. Era uma disputa entre as duas cidades, os dois times, que ficava na história, ficou na história. É uma bela recordação. Eu estava presente. Não era a gente só de Maringá, a região toda vinha. Muita emoção. É o passado voltando. Um sonho que foi realidade. Olha o público. Pai, mãe, filho, criança, idoso. A bandeira tremulando. Muita saudade. O Grêmio nunca foi um time só da cidade, foi um time, o chamado time de aldeia, da aldeia e da região, de tudo que cerca aqui. Eu me lembro muito bem. Havia uma catarse, um êxtase das pessoas que gostavam de futebol, assim como eu. É de arrepiar. É de arrepiar porque a gente parece que nós estamos lá dentro hoje. É um time que teve a necessidade de chegar nessa final e era um time muito bom. Olha, o povo não tinha nem onde sentar. Então isso daí é uma coisa que, olha que beleza. Isso eu não tinha visto ainda. Olha a bandeira do Galo. Galo guerreiro. Eu sempre fui um morador aqui da região aqui, e na década de 60, né, a gente ouvia muitos jogos assim pelos rádios, né? Então, eu não imaginava um dia estar pisando aqui nesse palco aqui e ser o início de uma história, né, de uma vida. Eu tenho 4 pilares, é a minha família, minha religião, o trabalho e o futebol. O futebol me deu um apoio muito grande. Eu sou grato pelo futebol, né? Porque o futebol me projetou. O futebol me deu a chance de conhecer o Brasil inteiro. Eu sou um apaixonado pelo esporte. Futebol é lembrança. Futebol, para mim, é algo assim que está comigo desde que eu era muito novo. Mas o Grêmio, naquele domingo memorável, viria mostrar no campo, diante do Curitiba, que além da força política, além das rendas, o Galo mostraria que também é um grande time de futebol. A paixão nacional corre nas veias do povo de Maringá. Dos campos de terra batida aos gramados, a bola sempre rolou por aqui. Das grandes vitórias ao ostracismo,
Da paixão, da torcida, a saudade. Os clubes profissionais de nossa cidade deixaram lembranças pelos espetáculos que proporcionaram e pelos títulos que conquistaram. Dos primórdios aos dias atuais, este esporte segue presente na formação de grande parte da identidade local. Os tempos são outros, mas a paixão é a mesma. Protagonista do passado, o futebol integra as memórias esquecidas que cravaram diferentes emblemas em nossos peitos. E é exatamente aqui que a história nos indica quais caminhos podem nos levar novamente à vitória. Havia um campo fértil em 1974 para a criação de um clube de futebol em Maringá. E uma figura de destaque nesse período foi Eunio Silveira Pomon, o Apucarana. Ele buscou, junto ao Esporte Clube Operário, a estrutura para a montagem desse novo clube. O jovem maringaense, ele queria ter as alegrias que os pais tiveram, os tios tiveram nos anos 60. E representou demais aquele título de 77 porque foi uma retomada, né, das glórias. O Grêmio fica na chave norte, com 8 equipes. O Grêmio cai para repescagem. O Grêmio contrata jogador, técnico novo, vem o Capão como treinador, vem Nilo, Albérico, Itamar, Nivaldo, Marquinhos, né? Aí o Grêmio faz uma campanha ótima, com 5 vitórias e um empate. E chega ao quadrangular final. Mas o Grêmio, naquele domingo memorável, viria mostrar no campo, diante do Curitiba, que além da força política, além das rendas, o Galo mostraria que também é um grande time de futebol. Grêmio e Curitiba. Estádio Regional de Davis totalmente lotado. Renda de 1.134.000 cruzeiros. Renda recorde no futebol do Paraná. Um gol de placa. Didi, o grande maestro do time. O cracão que veio do Parque Antártica para mostrar como se joga futebol. Era a primeira bola no barbante do Curitiba. O primeiro foi dia 4 de setembro, foi na final do Paraná, do quadrangular do primeiro turno, aqui em Maringá. O Grêmio vence de 2-1 com gol do Freitas e Didi. E aí vem o segundo turno. Dia 18 de setembro, o Grêmio perde em Curitiba, o segundo turno. Aí é feita as duas partidas final. No dia 25 do 9 em Maringá, e o Grêmio ganha de 1-0 com o Itamar. E a final, dia 2 de outubro, em Curitiba, um empate de 1-1, gol do Itamar de falta, que o Grêmio saga-se campeão de 77. A imprensa local empolgada, né, festiva, achando que tinha chegado o momento. A imprensa da capital, descrente, incrédula. Curitiba tinha ganho em sequência os 6 campeonatos anteriores. Esse retrospecto autorizava o time da capital e a própria imprensa da capital a achar que as chances do Grêmio de Esportes de Maringá eram próximas de nenhuma. Naquele momento do ano de 77, quando teve essa mudança de qualidade do time, é porque teve um grupo que se reuniu e deu suporte. O suporte era colaborativo com colaboração financeira. Era o modelo de gestão de clubes que tinha na época. E foi isso que fez com que o time do Grêmio pudesse chegar onde chegou naquele ano, sendo campeão paranaense, né? Mas mesmo chamado de time caipira, o Grêmio estava lá, na cabeça do campeonato. Ganhar do Curitiba, um timão, ferido em seus brios dentro da capital? Jamais. Ao Grêmio bastava um empate e não deu outra coisa. O Curitiba começou marcando, mas foi desse gol.
Deste gol marcado primeiro pelo Curitiba. Foi deste gol que o Grêmio renasceu para o título estadual. Foi neste gol em favor do Curitiba que o Grêmio recebeu a ajuda de sua torcida. Esta torcida extraordinária, que dividiu e acabou encarando a torcida do próprio Curitiba dentro do Couto Pereira, e vendo o time perder, levantou-se nas arquibancadas e lançando seu grito de guerra, um grito de arrepiar, que se sobrepunha ao alarido da torcida verde e branca, faria o Galo levantar a cabeça, afiar as esporas e dar uma lição de bola, de camisa e de amor nas cores preta e branca para chegar ao título do Paraná. Falta contra o Curitiba, na esquerda do ataque do Grêmio. Itamar estava na área para cabecear, mas de repente, como se Deus lhe dissesse, vá bater, Itamar foi até a bola. Tomando posição, Itamar para a cobrança. O juiz determina a cobrança na grande área. Preparou-se Itamar, todo mundo na área. Partiu Itamar para a bola, chutou direto, gol! Eu fui para a área cabecear, que eu era supostamente cabeceador, né? E eu fui para a área cabecear, e nisso que eu fui para a área cabecear, seu Wilson me chamou, não, vai bater. Seu Wilson, do banco de reservas, no Couto Pereira, ele pediu que eu fosse bater a falta. Aí eu fui, bati em direção ao gol, né? Uma das lembranças que eu tenho muito grande desse campeonato foi que, na época, eu tinha 19 anos e a camisa 9 nossa aqui era do Itamar. E eu tinha esse privilégio de estar dividindo os treinamentos com ele. E o Itamar, para mim, ele foi um professor. Atenção, outra vez, levantamento para Zé Antônio, cortar de cabeça, bola ficou para Milton, para Polaco, tocou para Ferreirinha. Atenção, vai virar, bloqueado, chutou contra o zagueiro, Grêmio fecha, quando o Grêmio chuta! Mas ali existiam craques, Didi, por exemplo, grande jogador, tinha o Ferreira, tinha o Freitas, o Ferreirinha. Ferreirinha era um baixinho, chato dentro do campo. Nivaldo era um menino que, quando eu cheguei aqui, o seu Wilson, treinador, ele falou, Itamar, precisamos de um meia canhoto. Eu falei, seu Wilson, o senhor lembra do Nivaldo? O Grêmio de Maringá foi lá, trouxe o Nivaldo e caiu como uma luva. O Grêmio foi crescendo dentro do campo também e fora do campo. E eu acho que o ônibus deve ter saído de lá uma meia-noite, 11 horas, meia-noite. Chegamos aqui umas 5h30, 6 horas. Nossa, cheio de gente na rua. Cheio. Então você fala, mas o que está acontecendo, né? Porque aquele horário, você imaginava que ia ter gente, mas não aquela quantidade. Tanto que na frente da prefeitura, cara, não chegava ali. Não chegava. Aí chegou o caminhão do bombeiro, aí já estava o prefeito de um ônibus esperando. O João Paulino é um grande exemplo de um prefeito que enxergava no esporte um fator de integração e de impulso político também. Quando ele assumiu o segundo mandato em 77, ele constituiu uma direção afinada com ele e mobilizava o empresariado para dar suporte às contratações, e a torcida também respondia com rendas e atualizando a praça esportiva. Quando o Grêmio foi incorporado nacional em 77, logo ali na conjuntura do título de 1977, não me lembro bem, o prefeito João Paulino, ele tinha um objetivo até de nivelar o estádio. As arquibancadas, elas fazem um S na parte atrás dos gols, para aumentar a capacidade, né? Certamente ele usou a influência dele junto ao governador e autoridades de âmbito federal para que o Grêmio entrasse no Nacional naquele período, né? Isso teve uma contrapartida política, a imprensa queria homenagear o governador, Jaime Canet Júnior, mudando o nome do estádio, né? Para não mudar o nome do estádio, criaram uma denominação para o complexo esportivo, com o nome do governador, Jaime Canet Júnior.
E mesmo assim a imprensa tentou colar no estádio o nome do Canê. E no ginásio de esportes também o nome do Canê. Então seria o Canezão e o Canezinho. O Corinthians Paulista, que joga hoje à noite no Canezão contra o Grêmio de Maringá, aproveitou a parte da manhã para visitar o Parque do Ingá. Além de ser um ótimo prefeito da cidade, ele era um prefeito torcedor do Grêmio. Ele participava das reuniões do Grêmio, participava dos jogos do Grêmio, e ele, além de cobrar muito do pessoal da diretoria, ele era o prefeito que ia no comércio, em geral, arrecadar fundos, né? Aquele clube de 1977 era bem terra arrasada. A situação era bem complicada. E o João Paulino tomou a frente daquele clube e ele não poderia ser o presidente oficialmente, mas ele comandou tudo ali. E ele chamou para trabalhar com ele Marcos Mauro Pena de Araújo Moreira, que era o homem da confiança dele, um empresário maringaense, um apaixonado por futebol. Junto com ele, Carlos Coelho, uma pessoa seríssima também e que tinha trânsito livre junto a vários setores da cidade. Então, o João Paulino, ele se cercou de pessoas de credibilidade da cidade de Maringá. Ele ligava para um empresário e dizia: o presidente do Grêmio vai ligar para você pedindo um apoio, vai pedir uma ajuda. E é assim que acontecia, né? O meu tio Felizardo, ele entrava apoiando realmente, porque confiava nas pessoas que estavam nas lideranças na época. E foi um período que realmente o time do Grêmio teve muito sucesso. Foi quando o doutor João Paulino fez uma chamada aí para um pessoal que gostava de futebol. O pai sempre gostou, isso aí tá enraizado. Acordava futebol, almoçava futebol, jantava futebol. Eu curtia futebol, eu jogava, sempre fui muito de esportes. Então eu conseguia conversar com eles assim, de tete a tete, e eles me respeitavam muito, assim, minha opinião, de como foi o jogo. Acordava cedo, já pensando, não fazia nenhum outro compromisso no dia do jogo, já tinha a tabela do campeonato, os jogos que seria em casa, os jogos que seria fora, então não fazia nenhum outro compromisso. Preparávamos o almoço mais cedo, dependia do horário do jogo, já pegava camiseta, boné e já ia pro estádio. Encontrar os amigos, gostava de ficar na descoberta. Ali dá a impressão que até o calor humano de dentro para fora era melhor. Olha, a TOFEG, torcida feminina do Grêmio de Esportes Maringá, ela foi criada em 1977 numa jogada de marketing pelo Ferrari Júnior, da Rádio Cultura, que ele era muito esperto para isso. E ele teve essa ideia de criar uma torcida feminina que não foi uma torcida como nos moldes que é uma torcida hoje. Simplesmente eles colocavam camisetas nas meninas, nas moças, com a inscrição TOFEG e Rádio Cultura. Então, a TOFEG passou a ser uma propaganda da Rádio Cultura. Foi uma iniciativa bacana, até porque nós estamos falando dos anos 70, em que a figura feminina nos estádios era rara. Nessa época, o repórter entrava no vestiário, a gente pelado, o repórter entrevistando a gente lá dentro. Era diferente. Mas a tensão, a emoção de jogar tanto por Londrina e Maringá como Maringá e Londrina, olha, era realmente assustador o clima que ficava na véspera ou durante o dia do jogo. Lá vai o Grêmio, lançamento na esquerda para Bernardo, levou o primeiro, saiu o goleiro, deu para trás, acertou para frente, avançou, vai marcar, combinou para frente, agora passa, gol! Aí que entrou, então, a Ferrari Júnior, né, com a equipe dele, que era o Aribane Godoy, Marcelo Samir, enfim, todos os locutores e também os narradores, né? O equipamento era o microfone, naquela época tinha maleta, né? Você amarrava a maleta na cintura e carregava aquela maleta e o fio todo. O fio era ligado num outro aparelho na beira do gramado, eram 4 fios, 2 transmitiam
e nós recebia como na cabine de rádio também. Começou a surgir equipamentos importados, principalmente as famosíssimas maletas Shure. Até então era equipamento construído por nós mesmos. Uma empresa de eletrônica chamada Ibrap disponibilizava as peças, a placa de circuito impresso e um livreto, um manual te ensinando a montar uns amplificadorzinhos com base num circuito integrado, e aquilo era a base de tudo, servia tanto para transmissão quanto para retorno. Havia uma disputa, sim, por audiência, não é? Como o rádio, à época, era muito importante, o rádio esportivo era preponderante, e haviam duas vertentes do rádio esportivo, uma capitaneada por Antônio Paulo Cuca e outra pelo emergente Ferrari Júnior, trabalhando em prefixos diferentes. Não trocavam agressões, mas a gente percebia que a disputa pela audiência era muito intensa, e entre os admiradores havia os que gostavam mais de um. O Brinco da Vila ele representa até hoje um espaço físico histórico, e as pessoas passam pelo Brinco da Vila ali, os mais antigos, e tem uma emoção muito grande, tem um carinho muito grande por aquele local na Vila Operária. Ele representava assim, o jogo seria domingo no Willie Davis ou na quarta-feira à noite. Então, durante a semana, nós, torcedores, as pessoas iam ao Brinco da Vila para saber as novidades do Grêmio. Eles treinavam ali os jogadores. Era impressionante o movimento de pessoas ali, de carros. E o que alimentava tudo isso era o rádio esportivo. O juiz determina a cobrança da grande área. A formação da barreira mais atrás. Prepara-se Itamar, tem condição de cruzar. Preparou-se Itamar, todo mundo na área. Partiu Itamar para a bola, chutou direto, gol! Imagine estas arquibancadas abarrotadas de fanáticos alvinegros. A glória alcançada em 1977 restabeleceu as esperanças dos torcedores, mas os nervos seguiam à flor da pele. Foi uma tarde muito triste, né? A falta foi do Walter Cir no Nivaldo, e foi uma fatalidade. Na hora, a gente pensou que quem tinha se machucado era o Nivaldo, e ele pula por cima do Walter Cir. Aí você vê os jogadores chegando, o médico do Grêmio ajudando, aí você vê o desespero. Aí foi um desespero em geral, dentro do campo e fora do campo também. Aquele foi um lance assim, até bobo, um lance de nada. Eu dei um toque na bola, ele deu um carrinho. E no que isso aconteceu, eu não sei se o meu joelho pegou na testa dele ou ele bateu vamos dizer, com a bunda no chão e deslocou. Tanto que até nos jornais, alguns jornais, colocaram a seta de quem tinha falecido em mim. Porque quem saiu por cima fui eu. Mas ele que ficou por baixo, que acabou dando um azar incrível. Participei de um lance que eu nunca queria ter participado. Eu recebi carta da família dele, tudo. Nossa, você vê a carta, mas você está pensando em parar? Porque na época você fala, acho que eu vou, não sei se eu... É tanta pressão, tanta coisa. Eu era o médico que estava no banco aquele dia. Eu entrei correndo, porque pensei que tinha sido grave, mas não do ponto de vista do Walter Cir, do ponto de vista do Nivaldo, pela entrada que ele deu. Aí já vi o Walter Cir no estado que estava, falei para ele, faz boca a boca que eu faço massagem cardíaca. Aí começou a tragédia. Aí a ambulância veio, o anestesista atendendo, já entubou o Walter Cir e começamos todo o trabalho, mas não tinha mais jeito, ele estava morto. Quando você faz o chicote, você quebra normalmente no meio do pescoço, faz a fratura aqui na base do crânio. E ali está localizado o bulbo. O bulbo é o nosso centro respiratório. É importante esclarecer, por exemplo, que ele não conquistou o acesso tecnicamente, diferentemente do que é hoje, quando as agremiações ascendem nas competições nacionais a partir de resultado nos estaduais, houve ingerência, intervenção política, né? Tanto que as faixas, você pode observar que elas agradecem a políticos da época, né? Dizendo que foi o empenho deles que colocou o Grêmio de Esporte de Maringá na condição de disputante do Campeonato Nacional. Maringá Londrina, o eixo principal do Complexo Cafeeiro. Em 1970, a fatia do valor agregado fiscal, da economia formal, era maior nesse eixo, maior do que do eixo de Curitiba.
Então aqui circulava muito dinheiro também. Isso ajuda a explicar o nivelamento do certame e os investimentos que eram feitos nos times do interior. A partir da segunda metade de 1970, se acentua a concentração econômica, demográfica e eleitoral na região de Curitiba. Mesmo que não tenha deslanchado no Campeonato Brasileiro dos anos 70, o Grêmio de Esportes Maringá se tornou novamente motivo de orgulho. Afinal, a vitória no Paranaense não foi um caso isolado do futebol profissional da cidade. Com outro time, Maringá assistiu conquistas ainda mais intensas no alvorecer da década de 1960. O Grêmio Esportivo Maringá, de 1961, ele representa para mim uma mudança muito grande no futebol de Maringá. Não por acaso, João Paulino também era o prefeito, tinha um café, tudo bem, companhia Melhoramentos, com aquele trabalho todo, mas o futebol, amigo, o futebol, ele divulgou Maringá não só em termos nacionais. Mas só que o grande nome do futebol de Maringá chama-se Domingos José Mansur, do Naval Mansur. Em 63 e 64, ele já assumiu a presidência do Grêmio. E ele foi o grande nome. Em 1963, o Grêmio Esportivo Maringá conquistou o Campeonato Paranaense. Aquele foi o primeiro título do futebol profissional da cidade. O bicampeonato veio logo no ano seguinte, momento que o time também disputou a Taça Brasil e outras competições nacionais. Em 65, tornou-se tricampeão da Série Norte e vice-campeão estadual. Todos eram amigos, porque o ambiente futebolístico era diferente, não tinha grupinho, não tinha panelinha, era uma família, onde a gente tinha um relacionamento de uma irmandade, assim posso dizer. Não havia divergência, não havia desentendimento. O fato de Maringá ter um clube bicampeão paranaense, tricampeão do Norte, já o habilitava a querer um amistoso com um grande clube. O estádio Willie Davis já era conhecido do Brasil. O time do Santos era favorito, mas não um resultado de 11-1. Só que na véspera do jogo, a diretoria do Santos chegou na diretoria do Grêmio e falou assim, ó, o Pelé tá com uma luxação na clavícula. Se encostar nele, a gente tira do jogo. Nosso presidente, Navarro Mansur, pediu no vestiário nosso para que não chegasse junto com o Negão. Não chegando junto, ele já era uma fera. Imagina, deixar ele totalmente à vontade. No hotel, a diretoria do Grêmio Maringá e o técnico foram visitar e recepcionar a diretoria do Santos, e o treinador Lula e Nestor se confraternizaram lá. E saiu um pedido por parte do Lula para fazer um jogo, cerca Lourenço, toma aqui, toma lá. Mas era tudo engodo, viu? Porque eles faziam isso e depois sapecava a gente, viu? O homem era malandro, o Lula. Ele fazia uma proposta de docilidade e depois vinha com uma espada na mão. Foi aí que o Nestor, nosso treinador, chegou para nós e falou, gente, se vocês fizerem uma falta em qualquer um dos 11 jogadores, eu troco os 11 pelos 11 que estão no banco. Depois você responde aí para a torcida porque que o Pelé saiu. Pô, quem que vai mexer com uma caixa de marimbondo dessa? Vai tirar o rei? Acabou o espetáculo. Eles tinham uma facilidade para fazer a bola rolar. Era uma força técnica invejável. Não pode esquecer que em 1965, o Pelé tinha sido campeão em 1958 com a seleção brasileira, bicampeão em 1962, e no ano seguinte teria a Copa da Inglaterra. E o Brasil era muito favorito para conquistar o tricampeonato. Tanto é que até a gente esse mês teve Maringá, né?
o troféu que ficou com o Brasil, esse troféu transitório. Então, quando se falava do Pelé numa cidade, vinha toda uma região para acompanhar, né, esse gênio da bola. Inclusive, nesse ano de 1965, o Pelé esteve na Associação Norte Paranaense de Reabilitação. Ele cedeu a imagem dele para uma campanha e ele esteve na NPR junto com Carlos Alberto Torres, que foi o capitão do Tri em 1970, 5 anos depois, e com Mauro Ramos de Oliveira, que foi o capitão da seleção brasileira em 62. Veja só, Pelé, Carlos Alberto Torres e Mauro Ramos de Oliveira na NPR. O Grêmio de Maringá jogou partidas memoráveis, né? Contra Palmeiras, Corinthians, Romênia. Outros emblemáticos confrontos marcaram aquele período. Em 1966, 2 amistosos internacionais movimentaram a região. No dia 30 de janeiro, o Grêmio Esportivo Maringá enfrentou e venceu o Rapid de Viena, da Áustria, por 4-3. Em 13 de fevereiro, o time maringaense jogou contra a poderosa seleção da União Soviética. Mais uma vitória, 3-2. A seleção da Rússia veio de Minas e tinham goleado o Atlético Mineiro. Então, me lembro bem, no vestiário, nós conversamos e vamos ver se conseguimos segurar os homens. Mas o Grêmio, como era um time que não era retranqueiro, sempre foi muito ofensivo, então começou a partida e nós já partimos em cima deles. E os caras eram uma máquina de jogar futebol. Era uma poderosa seleção de um país que tinha que ser respeitado, né? Jogando sério, duro, jogando com virilidade na bola, sem maldade. E o resultado foi realmente satisfatório. Os caras parece que estavam em 20, do jeito que os caras corriam. Muito difícil marcar eles. Você batia, caía, rapaz. O time do Grêmio era indiscutivelmente um time de alto nível técnico. E tecnicamente nós superamos a força física deles, né? Nós temos fotos do Zuring, grande Zuring, dando a volta olímpica. Foi, sem dúvida, o maior jogo da história do Estádio Lee Davis. O Grêmio, para chegar lá, ele primeiro passou pelos times aqui do Paraná, aí jogou com o time de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e disputou o título do torneio Centro-Sul. Aí, em 69, a CBF criou um torneio rápido, o torneio de times campeão do Brasil, que foi o Sport campeão do Norte-Nordeste, o Grêmio Maringá campeão do Centro-Sul, o Santos campeão do Robertão e o Botafogo da Copa Brasil, da Taça Brasil. E aí, cruzou o Grêmio Sport. Ganhamos de 3-0 do Sport e, na realidade, no bastidores, a equipe aqui não tinha condições de bancar a viagem de avião para Recife e nem tinha condições da gente ficar em hotel. Então, o presidente da equipe do Sport, ele falou, pô, mas como é que um time desse aí, que a gente nem conhece, lá do mato, mete 3, eu vou bancar essa viagem. E realmente pagou a nossa viagem, nós fomos de ônibus até o Rio, depois do Rio nós fomos de avião para a cidade de Recife. E não acontece que nós ganhamos de 3-0 outra vez? Repetiu. O Robertinho é o diminutivo de Roberto Gomes Pedrosa, que era o campeonato nacional, né, o embrião do campeonato nacional a partir de 1971. O Robertinho era a Série B. Então, o Robertinho, ele era conquistado a partir da disputa entre o campeão do Centro-Sul e as equipes do Norte e Nordeste. O Grêmio disputou o Centro-Sul, foi o campeão, dali sairia o campeão para disputar com o campeão do Robertão, que era o Santos Futebol Clube. Então, o time do Grêmio foi campeão e aguardou o Santos para disputar, para ver quem seria o campeão do Brasil. E 2 jogos foram realizados, 2 empates e teria uma terceira partida que ser disputada.
Acontece que o Santos não tinha calendário, mas eu fico imaginando, trazendo para os dias de hoje, seria muito legal ver uma disputa dessa, Santos e Grêmio Maringá, para ver quem vai para a Libertadores, né? Só que a CBF, que na época era a CBD, tinha brigado com a Conmebol. 69 e 70 ficou sem representante na Copa Libertadores. Nem só de Grêmio viveu e vive o futebol local. Em 1971 surgiu o MEC, Maringá Esporte Clube, que utilizou o azul em seu uniforme, cor do Londrina, arquirrival do futebol local. Este time maringaense acabou encerrando as atividades 2 anos depois. Teve uma história breve, mas as tentativas de formar equipes, fazer nome, buscar títulos, ser destaque, começaram já na década de 1940, tempo do amadorismo na cidade. O divertimento era brincar com a meninada ou jogar um futebolzinho no campo do Serme. Dali começou um juvenil. Uma bolinha para lá, uma bolinha para cá. E o timinho era bonzinho. A gente se defendia e era convocado para um joguinho aqui e um joguinho ali. Chão batido. Não tinha uma grama. Eles fizeram uma união e montaram essa arquibancada de madeira. A arquibancada de madeira ficou boa, bonita, grandinha até. Tinha algumas propriedades rurais também, onde tinha seus campinhos, mas concentrava tudo no domingo, ali no Maringá Velho, onde hoje é o SESI. E eram grandes jogos, eram grandes embates. O Serme, ele teve essa participação ativa a partir do surgimento da Liga de Futebol Regional de Maringá pelo Odilon Túlio Vargas. Ele conseguiu juntar os clubes amadores, trazendo também o Paysandu. Ele conseguiu montar essa liga e fazer campeonatos. O primeiro time profissional da cidade surgiu em julho de 1957. E embora tenha existido por curto período, o Maringá Atlético Clube fez bonito no final daquela década. Quando tiveram a ousadia de criar um clube profissional em Maringá, que em 59 foi desativado, mas em 1957 participaram do Torneio da Amizade, chegou em 58, disputaram um Paranaense, saco de pancadas, não ganharam de ninguém, até porque o nível das outras equipes da região, de outras cidades também, do Norte Velho, era um nível mais elevado. É claro que os grandes espetáculos merecem um belo e imponente palco. A arena para os times profissionais de Maringá é esta, o Estádio Regional Willie Davis. A sua história começa em março de 1953, quando a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná destinou uma quadra, praticamente no coração da cidade, para ser ocupada por um campo de futebol. O Willie Davis ele era um personagem ligado à história da Companhia de Terras do Norte do Paraná. Ele foi prefeito de Jacarezinho numa fase anterior e quando o Maringá se converte em patrimônio da circunscrição municipal de Londrina, ele era o prefeito de lá. Então nós podemos dizer que o Willie Davis foi o primeiro prefeito de Maringá. Muito diferente do que conhecemos hoje, essa praça esportiva foi inaugurada em 12 de maio de 1957, durante as festividades do 10º aniversário de Maringá. O nome já diz, Campo dos Eucaliptos, né? Era cercado de eucalipto. Tudo muito rudimentar, né? Muito simples, né? E tem que destacar, né, que nesse espaço que foi construído esse estádio, graças à administração municipal, que tinha uma ligação muito forte com a Companhia Melhoramentos, né? João Paulino Vieira Filho
Companhia Melhoramentos. A Vila Olímpica, toda essa área da Vila Olímpica de 15 hectares, ela vem demarcada desde a primeira peça gráfica, ela está bem inserida nesse projeto, assim como o pátio de manobras da ferrovia, assim como hoje a Avenida Getúlio Vargas, que seria uma via de ligação entre a estação ferroviária, no caso, depois a rodoviária, onde hoje está a catedral. Na década de 1960, o estádio recebeu benfeitorias que o transformaram numa referência do interior do Paraná. O Willie Davids se colocou à altura dos grandes jogos que ocorreriam a partir daquele período. Como haviam estreitas relações entre a municipalidade de Maringá e o governo do Paraná, o governo oferece o projeto, o Jaime, como engenheiro, concebe o que a gente chama de Vila Olímpica. Tinha uma via pública que cortava a quadra no meio, que ligava os eixos leste-oeste. Outras benfeitorias seriam viabilizadas ao longo dos governos dos prefeitos Luiz Moreira de Carvalho e Adriano José Valente. Mas seria na gestão seguinte que o estádio ganharia a sua arquitetura atual. O Grêmio teve que mandar seus jogos no Estádio Brasil de Marialva porque o prefeito Silvio Barros resolveu fazer a reforma quando o Grêmio de Esportes ia disputar o primeiro ano do Campeonato Paranaense. Poderia ser adiado, porque o clube foi fundado em 74, em 75 o Silvio resolveu fazer uma reforma drástica, uma intervenção muito forte ali. Mas, enfim, foi muito bom ter tido essa reforma. Aí chega 1976, aí volta para casa, né? O Willie Davis, ele é fruto daqueles planejamentos, daqueles estádios brasileiros inspirados no Maracanã. Não é um formato muito comum no restante dos países do mundo. Formato inglês, aquele caixotinho, quadradinho, e isso acaba deixando a torcida muito longe do gramado. É um estádio que tem uma condição privilegiada perante os demais do Paraná, está no centro da cidade. Tem linhas modernistas, inevitavelmente. A estrutura é uma estrutura cadenciada, é uma estrutura que não é velada. A gente bate o olho e a gente visualiza os elementos que a constituem. Agora, eles experimentaram uma paleta diversa e muito ampla de soluções arquitetônicas versus escolha de seus materiais. O Max se deu mais pelo fato do Apucarana perder seu espaço no Grêmio, né? Aí ele fundou com o Hugo Furlan em 89 o Max. Ele montou um time que foi campeão da segunda divisão. Em 90 fez uma boa primeira divisão, só que ficou já devendo financeiramente. Em 91 veio o desespero, né? O time abandonou a competição por falta de dinheiro. Já vinha o Grêmio com um nome muito forte no futebol, no cenário brasileiro do futebol. Uma torcida apaixonada, uma torcida fiel. E realmente foi mostrando que o futebol de Maringá, mesmo tendo 2 clubes, tinha condições de voltar a ser o que era grande. E aí eu falo para todo mundo, assim, acho que foi das últimas coisas que foi acontecer no Grêmio em termos de torcida, foi em 88, 89. O Max surgiu, eu penso que quando o Grêmio de Esportes Maringá começou o seu declínio. O Dr. Said pediu para montar o Maringá Futebol Clube e montei. Eu reuni 40 empresários aqui de Maringá, pessoas que conheciam futebol. Nós fizemos uma diretoria e nós colocamos gente que tinha muito conhecimento de futebol. E realmente o futebol estava começando, era um problema. Tinha o Grêmio.
E você está trazendo uma nova equipe, com tudo novo, com tudo diferente. E o prefeito Said Ferreira falou, olha, vamos montar um time. O Oscar é vereador, ele vai ser o presidente do time e vai resolver. E... Aí ele falou, mas o Oscar não entende nada de bola. Televisão, você entende? Assume lá e o Oscar fica como presidente. Falei, ótimo. O que você precisa? Não, só quero que forme um time. Pronto, se vire. Então, um time primeiro tem que ter um nome, tem que ter um uniforme, tem que ter inscrição na federação. E aí eu comecei a pensar no nome do time. Maringá Futebol Clube, porque tem que ter o nome Maringá. E nós tínhamos que fugir do Grêmio. Aí o Said Ferreira saiu e assumiu o Jorge Gianotto. E o Jorge Gianotto queria a volta do Grêmio. Então a coisa é sempre atravessada quando se trata de futebol. A força do poder público, né? O Said pedia para que os seus diretores, os diretores do clube buscassem patrocínio, mas é um clube que começou em 95 e em 98 para 99 já fechou as portas também. Ele disputou o Campeonato Paranense da segunda divisão, da intermediária, ganhou, disputou bons campeonatos paranaenses ali, mas também naufragou. Diante das dificuldades financeiras e dos péssimos resultados em campo, o Grêmio de Esportes Maringá encerrou as atividades em 1996. A torcida, ainda receosa, depositou as esperanças no único time que lhes restava, o Maringá Futebol Clube, que terminou o Paranaense de 98 na última posição. Projeto interrompido, o chamado Lobo fechou as portas. O final dos anos 90, mesmo que tenha conquistado a Copa Paraná com o Grêmio Maringá, é uma nomenclatura, é tudo para aproveitar as glórias do Grêmio Esportivo e do Grêmio Esporte Maringá. Foi uma época política que eu digo no sentido pior da palavra. Utilizaram muito a marca do Grêmio, do futebol profissional. Esse período que tem várias pessoas, muitos bem intencionados querendo ajudar, eles de repente estão sendo manipulados por intermédio de outros e não havia realmente uma união. Foi um período muito triste da história do futebol profissional de Maringá. E a partir daquele momento a gente iniciou uma reestruturação para que a gente pudesse fazer uma caminhada e ter ascensão para a primeira divisão. Os clubes tinham muito discreto na cidade, né? Formavam seus times, jogador não recebia, jogador ia embora, ficavam-se dívidas da cidade. Mas foi assim um momento muito, muito difícil, mas necessário da gente fazer com que as coisas acontecessem. Estar na elite, porque Maringá, uma cidade de grandes feitos dos anos 60, na época que era o Grêmio Esportivo Maringá, né? Que foi aonde se criou essa marca alvinegra em Maringá e tinha muito saudosismo em cima disso. E aí acontece que entrega o time pro Aurélio Almeida. E aí se acaba o futebol, né? O Águia chegou, que é de Mandaguari, né? O Águia chegou e logo foi embora também. Agora, era um time que não tinha uma estrutura também. O Galo Maringá foi diferente. O Galo Maringá teve uma proposta muito boa de trabalho, com pessoas sérias, que fizeram um trabalho sério. Agora, ele não conseguiu se manter e pediu ajuda para o ADAP, aquele clube de Campo Mourão. Mas aí houve uma descaracterização do Galo. Contra o Galo Maringá, a gente pode falar que é do distintivo, né? Que já começaram errado, porque usaram o distintivo da Juventus de Turim, né? O clube italiano, que foi uma cópia terrível. Mas o Galo tem a sua história, ocupou, ainda que momentaneamente, o espaço que necessitava no futebol profissional de Maringá, né? Tendo como base a Sociedade Esportiva do Alvorada Clube, em 2010 foi criado o Grêmio Metropolitano Maringá. Naquele mesmo ano, foi reativado o saudoso Grêmio de Esportes, fazendo mais uma vez
os torcedores verem 2 times profissionais representarem a cidade. Então, já há 30 anos atrás eu trabalho com as crianças e eu tinha um pensamento de colocar um time profissional na cidade de Maringá. Aí eu coloquei o time profissional 2010, Grêmio Metropolitano. Disputamos a 3ª divisão, fomos campeão, a 2ª divisão fomos campeão e para a 1ª divisão a gente perdeu um ano, que foi 2012. Em 2013 a gente conseguiu subir na 1ª divisão. E nós somos 2014, disputamos a Série D do Brasileiro e 2015 Copa do Brasil. A trajetória das 2 equipes a partir desta época, as trajetórias são bem diferentes. Maringá Futebol Clube ascendendo e o Grêmio, até então conhecido como Grêmio do Aurélio, em decadência. Né? Nunca se deu bem, jamais conseguiu voltar. O Zebrão tem um grande mérito de ter criado esse time. Pode ter lá as críticas em torno do trabalho até político dele, mas a gente tem que reconhecer que ele deu o pontapé para o surgimento do Maringá Futebol Clube. Era Grêmio Metropolitano porque esse termo Grêmio, essa palavra Grêmio é muito forte no torcedor. Mas aí, com o tempo, eles viram que nome Grêmio de cor verde não ia dar. Ou você rompe com essa tradição e começa uma nova história. Eu entrei no Maringá Futebol Clube em finalzinho de novembro de 2016. O Maringá Futebol Clube vinha de uma queda para a 2ª divisão do Campeonato Paranaense. E o que a gente fez diferente é algo que é muito comum no mercado empresarial. Então, pouco a pouco a gente foi ali conseguindo ter mais orçamento para a gente colocar mais gente fazendo as funções ali de cada área, mas também com o tempo conhecendo mais pessoas e trazendo gente boa, tanto de índole quanto de técnica, né? Tecnicamente boa para dentro do projeto. Em 2022, a gente vice-campeão, fazendo uma campanha belíssima. Eu acho que ali realmente a gente conseguiu resgatar o orgulho do Maringá Futebol Clube com o maringaense, com o seu torcedor, cidades da região, muita gente viajando para cá para poder ir aos jogos. Hoje muito bom, muito bem tocado, o pessoal é novo, né? Com ideias novas. A torcida, você vai no estádio, você vê muita criança, muitas mulheres. Pegou amor pelo time. O desafio é chegar a colocar o time no azul. E isso vem com o quê? Com receitas que demoram anos para acontecer. E aí veio, né, nesse meio tempo, a lei da SAF, né, que vai mudar bastante o patamar aqui do futebol brasileiro. E nós mesmo antes da lei da SAF ser aprovada, a gente encontrou um meio do caminho ali através de uma SA, que a gente foi trazendo investidores que estavam dispostos a pagar essa conta. Eu sou sempre o mais otimista possível, né? Porque a gente trabalha e a gente sabe o quanto nós estamos nos esforçando. O Maringá Futebol Clube já é um clube com calendário completo no ano que vem. Isso nos dá muito gás para continuar trabalhando. Quanto mais projetos de futebol eu conheço pelo Brasil, mais eu vejo que a gente está no caminho certo. Bom, foram, né, como eu disse, mais de 18 anos, né, jogando por equipes japonesas. Aí depois de tanto tempo eu falei, quero voltar para minha cidade lá, vamos ver se ainda tem uma canjinha. Eu volto com praticamente 37 para 38 anos, já bem experiente, né?
E aí eu tenho a oportunidade de jogar pelo Maringá. Depois, no segundo semestre, eu jogo pelo Grêmio. Apesar do futebol, eu já estava pensando já que a minha carreira ela já estava se finalizando, né? Então, eu aposento, né? Penduro aí as chuteiras. E aí eu começo com um projeto que é o do Instituto Alex Sams. Então, o Maringá Futebol Clube tinha base ali, mas praticamente ele terceiriza a base. Né? Terceiriza, é uma parceria que é feita, né? O Instituto Alex Sams toma conta da base, né? Uma parceria com o Maringá. A gente fica aí responsável por captação, fazer com que esses atletas possam melhorar o seu rendimento, né? E aí o Maringá já estava se organizando com a base e tal, tudo. E aí a gente achou melhor ter uma autonomia maior e, quem sabe, ter algo próprio, né? E aí eu levo esse projeto pro Japão, né? Algo que seria para médio e longo prazo. O clube foi criado em 2020. Em 2021 a gente disputa nosso primeiro campeonato, né? Que é a terceira divisão. A gente começa do zero mesmo. A partir do momento que a gente passa a olhar o futebol como um aspecto que norteia a sociedade e traz pra gente, principalmente a torcida, esse fanatismo todo, essa paixão que as pessoas têm pelo tema, ele virou uma espécie de identidade nacional. O futebol da cidade me parece que está voltando firme e estendo essa paixão para as pessoas criarem uma cultura mesmo de ir para o estádio, de entender o futebol como também um espaço de relações sociais. O estádio Willie Davis voltou a ser aquele espaço de sociabilidade tão forte que existia lá nas décadas de 60 e 70. Uma cidade com 450 mil habitantes, 3 clubes de futebol é impossível. Eu vejo o Maringá Futebol Clube bem estruturado, vejo o Grêmio de Esportes Maringá tendo como seu patrimônio a paixão desse torcedor dos anos 70, 80, e vejo o Arucó como um time organizado. Eu digo assim, são 3 CNPJs, quem tiver mais competência que se estabeleça. Vai depender do desempenho dentro de campo. Bom, o futebol não é que é tudo, mas foi um princípio, né? Nossa história está registrada com tudo aquilo que fizemos e fizemos uma história digna e honrada. Eu sou muito grato de ter tido a sorte de ser um jogador de futebol e ter também formado uma família aqui em Maringá. O futebol, ele me deu uma base muito boa, principalmente de conhecimento com as pessoas, de relacionamento. Porque o futebol, eu sempre falo que é um negócio muito legal. Foi uma coisa onde tive muitos amigos, bastante amigos. A gente sempre lembra de muitos deles, ou alguns já foram para o outro mundo. E a gente tem essa coisa que nunca a gente vai esquecer daquilo que foi bom. Para mim sempre foi uma paixão, né? Quando eu jogava, se eu pudesse pagar, eu pagaria para jogar. Se eu pudesse jogar futebol hoje, eu pagaria para jogar. Tanto amor que eu sinto. E os meus colegas da época era amor igual, sabe? Amor assim, indescritível. Foi tudo para mim, né? Na minha vida, principalmente. Na família humilde mesmo, daquela, sabe? E o caminho era eu fazer alguma coisa para ajudar financeiramente. Futebol para mim é tudo, vai ser tudo, e a gente sempre tá no meio do futebol porque é aquilo que eu sei fazer e o que eu sempre fiz. Eu sabia que uma hora ia acabar, então eu fiz amigos. O futebol foi tudo porque eu fui de uma família humilde, sempre fui morador da lavoura e eu conheço todo tipo de trabalho pesado. Então, por isso que eu digo para você, o futebol para mim foi tudo, senão eu não poderia estar hoje contando essa história.
palavra paixão vem do grego pathos e significa sofrimento. Sem dúvidas, este é o sentimento mais adequado para traduzir toda a emoção que os maringaenses tiveram, têm e ainda terão pelo nosso futebol profissional. Que as conquistas do passado sirvam de inspiração para as próximas gerações. Afinal, a paixão segue viva, na alma e nos corações dos torcedores de nossa cidade.